e eu creio que ela vai germinar, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29. Enquanto você acha o texto, eu quero externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão, por uma vez mais poder voltar a essa casa de oração, estar junto do bispo e da pastora. Que Deus possa continuar abençoando vocês, no nome de Jesus. São meus amigos, já deve ter uns 12, 13, 14 anos, não lembro mais, uns 14, né? Não lembro mais, mas sempre que posso, eu estou aqui com eles. 14 para 15 anos, vocês são corajosos mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe por me suportar tanto tempo assim. Obrigado, pastora Roberta, pelo convite. Uma alegria poder estar aqui com vocês, trazendo hoje um Mateuzinho aí também. Mateuzinho gostou tanto que não fez nem barulho no louvor, irmão. Vamos ver se ele vai continuar assim na palavra, viu? Que ele vai ser pregador também, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a juventude, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, para quem já me viu pregando, para quem já me ouviu ministrando, vai sentir uma certa diferença hoje, porque eu vou usar a dinâmica aqui diferenciada, tá? Hoje a gente não vai naquela pegada que os irmãos costumam me ver, até porque foi me passado um tema e eu achei o tema tão interessante para trabalhar com os jovens. E aí eu fiz até um esboço que eu não costumo fazer, mas eu fiz até um esboço aqui para a gente pensar um pouco a respeito de propósito. Pode ser? E aí eu vou pedir a ajuda da igreja, principalmente dos jovens, para que após a nossa leitura do texto, continue com a sua Bíblia aí, que vocês vão me ajudar também achando os versículos aí, para a gente ir construindo o nosso raciocínio aqui, para a glória de Deus. Amém? Jeremias 29, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Podeis tomar o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, a vida é muito mais do que viver, e viver é absolutamente muito mais do que existir. Nós estamos vivendo um período, uma geração, uma fase sobre a terra, em que muitas pessoas estão vivendo por viver, e por não dizer vivendo por viver, muitas pessoas estão simplesmente existindo. Existo, né? E nós precisamos pensar e entender que estar vivo é muito mais do que existir. Um dia após o outro dia, até sabe-se Deus quando Ele nos facultará ou continuará nos facultando essa oportunidade. E muitas pessoas vivem, se esbarram, cruzam com outras pessoas, têm os seus afazeres, se envolvem nas suas atividades terrenas, trabalho, estudo e tantas outras tarefas que precisamos fazer enquanto estamos aqui na terra. Porém, essa vida
não é uma vida relevante, não é uma vida irrelevante que eu digo, não é relevante para o outro, relevante para si mesmo, porque tem muitas pessoas, e aí pasmem vocês, que julgam-se ser relevantes para os outros, mas se formos olhar o conteúdo dessa pessoa, ela tem uma vida rasa, fraca e medíocre, vive à beira da depressão, mas é considerado influenciador, influência. E a gente vai observar o conteúdo, não tem nada com nada, mas conseguiu alguns seguidores lá e se intitula Uma Voz para o Brasil. Eu não vou citar nome deles, mas vocês, melhor do que eu, sabem muitos e muitos e muitos deles aí que existem, simplesmente existe. E o propósito que carrega consigo é um propósito fraco, é um propósito raso, que não edifica e nem ajuda absolutamente em nada. Para isso, foi nos dado o tema de Provérbios, que fala a respeito de propósito. Aliás, o tema desse culto essa noite é propósito, uma vida com propósito. E aí, nós vamos tentar trabalhar a respeito disso. Mas para que a gente trabalhe, é importante que fique definido na cabeça de cada um de nós o que é propósito. Pregador, o que é propósito? Eu já ouvi uma best-seller de uma frase: só se vive o propósito quem passa ou suporta o processo. Essa é a frase gloriosa. Todo coach gosta de falar essa frase, porque é uma frase de impacto e é verdade. Mas o que é propósito, irmão Luan? Propósito é desígnio de Deus, plano de Deus, projeto de Deus, intento, intenção, e por que não falar também motivação? O texto que nós lemos aqui nos dá uma clara visão a respeito disso. Eu sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ou seja, quando nós falamos de propósito, intento, desígnio, projeto de Deus, nós precisamos entender que esse propósito, ele é estabelecido em duas esferas. Primeiro, é uma esfera coletiva, que eu vou usar aqui o termo como propósito universal. O que é propósito universal, irmão Luan? É aquele propósito em que Deus constituiu para todo e qualquer ser humano sobre a face da terra. Deus criou esse ser humano e o dotou com um propósito, o dotou com um objetivo. Isso independe da religião que esse ser humano tenha, independe da cor da sua pele, da sua classe social. É que nem a promessa que Deus tem. Existem promessas na Bíblia Sagrada que são promessas constitucionais para um povo, por exemplo, para o povo de Israel. Mas, por outro lado, existem aquelas promessas que são promessas universais, promessas que dizem respeito a todos aqueles que tomarem posse dela. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Independe de que povo essa pessoa é, ele precisa crer e ser batizado. Essa é uma promessa inconstitucional, independe de quem seja, mas existe aquelas promessas que são promessas específicas, promessas que têm um depois. Por exemplo,
essa é, se crê e for batizado. Tem que crer e depois tem que ser batizado. Mas existe aquelas promessas que não precisa de mais nada. Por exemplo, o amor de Deus. Independente de quem seja o indivíduo, Deus o ama, ele gostando ou não, Deus vai continuar amando ele. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou Jesus para toda a humanidade, independente do que a humanidade pensava ou não. Ele deu porque ele ama, e essa promessa é uma promessa incondicional. Mas, pensando no propósito, nós também temos essa esfera. É um propósito universal e coletivo para toda a humanidade, e dentro disso tem o propósito específico para o seu indivíduo, para cada um daqueles que ramificam na acreditação ou não das promessas do Senhor. E aí, para que a gente consiga entender esse cenário de propósito, é importante a gente tentar responder algumas perguntas que pairam na nossa cabeça. E a primeira pergunta é: de onde é que nós viemos? Se nós não tivermos resposta para essas perguntas, fica difícil entender o propósito. E aí, dentro do propósito coletivo, específico para todo mundo, a primeira pergunta que a gente deve responder é essa: de onde é que nós viemos? E aí eu vou começar a pedir ajuda de vocês aí. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Quem achar, vai ajudar-me aí também e vai ler aí mesmo do seu lugar alto, com voz de trombeta, para que toda a igreja consiga escutar. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27. Quem achar, por favor. Glória a Deus. Obrigado, pastor. E criou Deus. Observa, de onde é que a gente vem, irmãos? Nós, quem está na fase do ensino médio aqui, já deve ter passado por isso. Você que não está na fase ainda vai passar. Ou pode ser que já no primeiro ciclo você já tenha vindo isso, até na 9ª série agora, né? Na minha época era só até a 8ª, acho que agora já é 9ª, né? Então acho que na 9ª série já deve estar vendo. Mas tem pessoas que sugerem uma teoria da evolução, que sugere que nós fomos criados, não só nós, mas todo o nosso planeta, de uma evolução proveniente de milhões e milhões e milhões de anos. Deu um boom sobre a face da Terra, essas partículas foram misturadas e o homem veio derivando-se do macaco e hoje é ser humano. Interessante que no zoológico continua nascendo macaco, mas nenhum deles se transforma mais em humano. Mas a teoria da evolução quer nos fazer empurrar por goela abaixo que a gente deriva do chimpanzé. Eles talvez, eu não. Tem uns que parecem uns orangotango por aí, mas... Ou seja, meus irmãos, de onde é que nós viemos? Nós viemos de Deus. Foi Deus quem nos criou. E o texto que o pastor agora acabou de ler fala a respeito disso. Houve uma reunião no céu. Depois de tudo feito, bonito e maravilhoso, disse Deus: desçamos e façamos o homem a nossa imagem, semelhança, assim o faremos. E assim aconteceu. Deus formou e criou o homem.
A pastora Roberta, enquanto aqui dirigia o culto, mencionou o Salmo de número 139, onde nos versículos 13 e 14, a Bíblia vai falar justamente a respeito disso, dizendo que Deus nos teceu no íntimo, quando nada existia. A Bíblia diz que os teus olhos, falando os olhos de Deus, viram o meu corpo, se referindo a nós, ainda pequenino e informe, e todas essas coisas foram escritas no teu livro. Ou seja, a primeira verdade é, a gente não vem de uma evolução, nós não somos obras do acaso, simplesmente existimos, nós fomos criados. E glorioso é destacar que em todo o processo da criação de Deus, se você ler Gênesis capítulo 1, tudo Deus cria ao som da sua voz. Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus diz: haja água, houve água. Deus disse: haja luzeiros, fazendo separação entre dia e noite, um luzeiro grande para o dia, um luzeiro pequeno para a noite. Deus vem criando, mas quando chega a hora de nos criar, Deus para de falar e diz: eu vou descer para pôr a minha mão. Oh, meu Deus do céu, tudo Deus fez com a fala, mas para me fazer, para te fazer, Deus esculpiu nos seus dedos. Era Deus dizendo: eu vou fazer melhor do que todas as coisas que eu já fiz sobre a face dessa terra. Você não é obra do acaso, mas você é produto da mão de Deus. Deus desenhou. Segunda pergunta que é importante a gente entender, depois de saber de onde é que a gente veio, é: quem somos? Eu vim de lá, não sou obra do acaso, mas quem eu sou de fato? Por que é importante a gente entender isso? Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que o pastor ora acabou de ler, diz assim: Deus nos formou à sua imagem e semelhança. Pregador, ninguém viu Deus. Como que Deus se parece? Com você. Nós somos a imagem e a semelhança dele, no que tange a aparência. Então não existe ninguém feio. O que aconteceu, pregador? É que o pecado deformou a humanidade. Deformou de um ponto que o nosso subconsciente se abriu para ter malícia. Você lembra quando o Adão e a Eva estavam no jardim? A primeira expressão depois de comer o fruto, sabe qual foi? Vimos que estávamos nus. Mas eles estavam nus o tempo inteiro e nunca se... Mas após comer, o subconsciente abriu uma telinha. Sabe quando você clica naquela telinha do computador que não deveria abrir? E aparece a mensagem do computador com vírus? Foi mais ou menos isso que aconteceu na linguagem jovial para vocês pegar. Foi isso que aconteceu. Então segunda pergunta que a gente tem que ter é: quem somos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Vamos ler um outro texto a respeito disso? Salmo 139, versículo 15 e 16. Quem encontrar, leia por favor. E outra pessoa, Efésios capítulo 4, versículo 24. Por favor, me ajude aí, para ficar bonito.
13, 15 e 16. 139, 15 e 16. Glória a Deus. Os teus olhos, os olhos de quem? Viram o nosso corpo, pequeno e informe. Você não era nem projeto da sua mãe e do seu pai. Eles nem imaginavam que teria você. Deus está dizendo, eu já estava te vendo lá, pequeno e informe, eu já te conhecia. Ou seja, nós somos essa imagem e semelhança dele. Pastor, como que é Deus? É só olhar para o irmão que está do seu lado. Deus é semelhante a nós. A verdade é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Então nós estamos tendo dificuldade de ver traços de Deus nas pessoas. Mas nós fomos criados por Deus e somos seres espirituais. Você quer ver uma coisa? Até o ateu, para ser ateu, precisa ter fé. Como pregador? Ele acredita que Deus não existe. E para acreditar que Deus não existe, ele usa a fé. Acabou. Porque se eu acredito que esse púlpito é madeira, eu estou usando fé. Então fé é uma substância que está intrinsecamente dentro do ser humano. Uns usam a fé para coisa boa, outros têm fé para coisa ruim, no caso do ateu. Mas ele tem fé, porque o ser humano é espiritual. O ser humano, assim como alguns outros seres vivos, são bípedes. O que é isso? 2 pés somente. E ele caminha com a cabeça erguida. Isso para nos ensinar que nós somos de cima. Nós somos seres espirituais. A teologia nos define como tricotomia. O que é tricotomia? Ser distinto, composto de 3 partes diferentes. Um único composto por 3. O que? Corpo, alma. Corpo é o casco, a embalagem que vocês estão vendo aqui. O corpo é deteriorado, às vezes fica mais acabadinho. Isso é o corpo. O que é a alma, pregador? Depósito dos sentimentos. A Bíblia diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, antes que venham os maus dias, porque eles vão vir, tá, irmão? Enquanto nós estivermos aqui na terra, passaremos por dias gloriosos e passaremos por dias tenebrosos. Se é a lei da vida, ninguém está imune disso, seja o rico ou seja o pobre, seja o branco ou seja o azul, ninguém está imune a isso. Então lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí mais para frente ele vai dizer assim: antes que o pó volte à terra que o deu e a alma volte ao Senhor. No arrebatamento da igreja, ou quando nós partirmos, não é o corpo que volta, o corpo é sepultado no pó, vira pó e acabou. O que volta para o céu? Alma vai estar apresentada lá diante dele. Sabe por que nós vivemos uma geração com maior índice de doenças psicossociais? O que é doença psicossocial? Doença que envolve a mente. Por que isso? Médico não descobre, remédio não dá jeito. Por que, pregador? Porque são doenças que envolvem diretamente a alma.
salmista disse assim, ó: a minha alma está perturbada. A alma adoece, pregador? Sim, a alma inflama. Daí vem depressão, daí vem síndrome do pânico, ansiedade, estresse, e a lista é gigante de doenças que a alma adoece. E para curar a alma, não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o remédio tarja preta, é uma boa golada no sangue de Jesus Cristo. Resolve! E o Espírito, pregador? O Espírito é a janela do sobrenatural. A janela do sobrenatural. Vai lá, mãe, em nome de Jesus. É a janela do sobrenatural que nos conecta ao céu. Você sabia que todo ser humano, ele tem um campo místico dentro de si? Tem gente, irmão, me perdoa a expressão, que é tão xarope. Tem gente que é tão xarope, é que é assim, irmãos, ele é apegado com a gente. E ali não está acontecendo nada, mas vocês estão vendo aqui, está falando, estão matando o menino. Não é não, viu? É que ele é assim mesmo. Chegar aqui ele para, vocês vão ver. Tem gente, meu irmão, que é tão xarope que ele acredita que as pedra tem poder. Você já viu? Então aceita aí que acredita nas pedras. Eles falam que as pedras são deuses. Por que isso? Porque o ser humano já foi criado para ser espiritual. Porque a criação dele não é oriunda da terra. A criação dele é oriunda do céu. Deus trouxe do céu e nos formou nele. Então nós viemos de lá e somos parte dele. A terceira pergunta que é importante a gente entender é: por que estamos aqui? Deus me criou, sou semelhante a Ele, mas por que cada um de nós estamos aqui, sobre a face da terra? Para responder isso, é importante você ler comigo aí, Isaías 43, versículo 7, alguém abre. O outro, Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 ao 39. E o outro ainda em Mateus 28, do 19 ao 20. Quem achou Isaías 43 e 7, por favor, pode ler. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha, eu os formei, sim, eu os fiz. Declaração de Deus que responde por que nós estamos aqui. Olha o que Deus está dizendo: e os criei para a minha. Não tem outra razão para o ser humano existir, senão para a glória de Deus. Eu não sou da medicina. Se tiver alguém da área da saúde, depois pode até me dar umas aulas, que eu vou ficar contente. Mas a máquina mais complexa do universo é o seu corpo. Quilômetros e quilômetros de veia percorrem aí. Neurônios e neurônios que não dá nem para ver a olho nu, onde os fluidos e o sangue passa por ele, que se uma poeirinha fechar, deu um AVC e morreu. Deus nos criou numa perfeição tão gloriosa, mas tão gloriosa, que não tem robô no mundo que seja considerável como ser humano. Pastor Adevaldo estava falando aqui, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor,
Pastor, o bispo estava falando aqui sobre sabedoria. Irmãos, a gente tem homens muito sábios no mundo, sim ou não? A tecnologia e a ciência no mundo tem avançado de uma maneira astronômica. O homem sai daqui num foguete e vai para lá em Marte. Isso é o mínimo das coisas que tem acontecido no mundo, porque Deus projetou o ser humano de uma maneira tão gloriosa. Olha o segundo texto, Mateus 22, do 37 ao 39, quem achou? Querido. Para que Deus nos criou? Por que nós estamos aqui? Primeiro, para glorificar o nome dEle. Segundo, para amá-lo sobre todas as coisas. Terceiro, para servir e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós não caímos aqui de paraquedas, não estamos aqui jogado a ermo, largado, não, nós estamos aqui para a glória de Deus e para servir o nosso próximo. Eu não falei que ia parar, irmão? Não dá moral para ele não, a ver de novo. Segundo texto, Mateus 28, 19 e 20. A mídia está colocando aqui, se estiver colocando eu vou lendo. Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, o 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa parte é tremenda. E eis que eu estou convosco um dia, todos os dias, até quando? Você já imagina, irmão? Olha o porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para glorificar, refletir a glória de Deus, para amá-lo, para servir o nosso próximo como gostaríamos que fossem servidos e, acima de tudo, ensiná-los a guardar os mandamentos. E olha que promessa: eu estou com vocês todos os dias até que os séculos se acabem. Sabe o que ele está dizendo? Pode faltar muitas provisões, mas nunca faltará a minha presença. Pregador, eu vou ter falta de provisão na minha caminhada? Vai, porque isso é terreno. Mas enquanto nós estivermos caminhando aqui, nunca Ele nos faltará. Nunca a sua presença nos abandonará, porque foi para isso que Ele nos fez. Então, irmão, a gente já entendeu de onde a gente veio, quem somos, para que nós estamos aqui, e por fim a quarta pergunta é: para onde é que a gente vai quando isso aqui acabar? São 4 perguntas, tá? De onde vim, quem eu sou, para que estou e para onde eu vou. Todo mundo aqui tem consciência de que essa dispensação cedo ou tarde acabará, sim ou não? Fique claro isso, tá? Essa dispensação acabará, mas o ser humano é um ser eterno. A diferença é onde eu vou estar.
escolher passar a minha eternidade. Mas nós somos eternos. O que acaba é a dispensação. Ou seja, nós deixaremos esse corpo cansado, fatigado, que fica doente, que passa mal, que tem dor de cabeça e tudo mais. Isso aqui vai acabar. E nós passaremos a um próximo plano, que é a eternidade. E aí a escolha de passar com Cristo ou sem Ele depende de mim e de você. Olha o que a Bíblia Sagrada fala para onde é que a gente vai. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ajuda aí, obreiro da mídia. Solta aqui na tela para a gente dar glória. Mas a nossa cidade está onde? Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Primeiro, a nossa cidade está no céu. Isso é importante porque já fala para nós, a nossa pátria não é essa. A gente é peregrino aqui. E ser peregrino implica em um problema, porque todo peregrino corre um risco, no mínimo, de duas coisas. Ou ele esquece da pátria que ele veio, ou ele se bitola na pátria que ele está. Então, ou ele esquece de onde veio, ou ele se trancafia para não se misturar com a pátria que está. E a Bíblia está dizendo assim: a nossa cidade não é essa. Cumprimos obrigações aqui, trabalhamos aqui, servimos aqui, mas temos que ter os costumes e o pensamento que a nossa casa está lá em cima. É para lá que a gente vai. O texto diz que a gente espera de lá a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, e essa espera, ela se dá de uma maneira gloriosa, porque quem tem a sua vida pautada na Escritura entende: aconteça o que acontecer, na última página está escrito: Deus enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Disse Billy Graham uma vez: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Essa esperança, não tem pandemia, não tem desemprego, não tem coronavírus, não tem dengue, não tem nada que tire essa esperança de nós. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estaremos no céu, ceando com Todo-Poderoso. Essa é a esperança da igreja. Dito isso, é importante destacar: nós viemos dele e voltaremos para ele. Esse é o propósito universal, tá? A gente não é melhor do que ninguém por pensar assim. Quem não pensa assim é que está perdendo a bênção. Porque tudo isso que eu falei aqui não se refere à igreja. Tudo isso que eu falei aqui é para a humanidade que quiser aceitar Jesus como Senhor. Deus criou o ser humano com esses propósitos. Então, ele veio de Deus, ele é semelhante de Deus, ele vai habitar com Deus e vai morar com Deus. Isso é propósito coletivo, universal. Agora, dentro de propósito, nos poucos minutos que me restam, eu quero aprofundar para dizer assim, ó, esse é o propósito geral. Só que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem propósitos específicos para alguns seres humanos. E aí que é glorioso, porque dentro desse propósito geral, que é ser salvo, batizado, lavado, remido e morar no céu, Deus ainda nos dá a gloriosa esperança de sonhar com algo a mais.
e nos capacita para viver propósitos específicos. E assim como o nosso DNA é único, a fita de DNA quilométrica que nós temos dentro de nós é única, assim como a nossa digital é única, o propósito que Deus tem com cada um de nós é único. E por que que eu iniciei dizendo? Por que é que eu iniciei dizendo? Algumas pessoas simplesmente vivem, outras simplesmente existem, porque ainda não encontraram ou descobriram o propósito de Deus para a sua vida, ou segundo, pior ainda, descobriu, mas está remando contra a maré. Aí chega o ápice de ser frustrado. Sabe o que Deus quer, Deus já falou qual é o propósito, mas me perdoe a expressão, dito popular, fica todo mundo em ponta de faca. E aí depois pergunta, por que a minha vida não vai, por que não dá certo? É porque Deus te quer no canto que está insistindo em ponto. Eu vou dar um exemplo simples disso aqui. Eu sou apaixonado por música. Talvez você não saiba. Eu sou admirador, apaixonado por quem toca violão. Para mim é o melhor instrumento da face da terra. Eu vejo o irmão Marcos tocando ali, eu fico ali, pá. Eu gosto tanto de violão que eu já comprei um 5. Eu comprei um esses dias, inclusive. Minha esposa até brigou comigo. Porque sabe qual é o meu problema? Eu compro o violão, começo a arranhar, toco 3, 4 hinos. Aí eu vou pregar numa igreja. Chega lá, eu estou ouvindo o pastor cantando os hinos da harpa rouco, sozinho, sem ninguém. Tem uma bateria, não tem um violão, não tem nada. O Espírito começa a tocar no meu coração, eu vou lá e dou. Pô, eu tenho um violão lá em casa, lá quando o senhor passar lá, pega. Aí minha esposa falou assim, para de comprar violão, tu vai dar para a igreja. Você não aprende a tocar e vai dar para a igreja. O último que eu comprei, um Tajinho, uma coisa mais gloriosa, paguei 1.000 e lá vai pedrada. Uma semana que eu estava com o violão, me chamaram para pregar numa igreja. Cheguei lá na igreja, vi aquele sofrimento, falei, pastor, me leve em casa aí, mas eu sou apaixonado. O problema é que Deus não me chamou para tocar. Meu propósito não é esse. Eu até comprei um outro violão agora. Comprei um baratinho na Mercado Livre lá, que se eu doar, prejuízo é meu. Comprei bem baratinho e assim, de vez em quando eu fico lá arranhando, fazendo um dó lá, um si, pra mim ali. Mas eu amo. Acho lindo. Eu acho injusto. Porque cantor repete o mesmo hino 300 vezes e ninguém fala nada. Quando eles me veem repetindo uma mensagem, eles malham eu. Eu falo para minha esposa, se eu fosse cantor, ia cantar, que o povo ia chorar, ia não sei o quê, ia dar lugar. Mas Deus não me chamou. Deus me chamou para pregar e eu tenho que pagar o preço dessa pregação. Então tem gente, isso, irmão, eu estou falando do ministério. Só que isso também é para o profissional, é para o cotidiano. Não tem gente querendo ser médico quando Deus o chamou para ser engenheiro. E você está batendo e a porta não está abrindo, não está dando certo. Qual é o problema, pregador? Você está tentando ir na contramão. Deus me obrigará a ser o que Ele quer que eu seja? Eu penso que não. Mas Deus não vai fazer isso. Qual que vai ser a consequência disso, pregador? Você não vai atingir o ápice da sua felicidade e alegria, satisfação. Por quê? Porque você não foi criado para isso. Então, é fácil entender o processo, o propósito que Deus tem para a nossa vida? Nem sempre. E aí eu quero elencar aqui 3 coisas rapidinho para a gente encerrar. Como que eu faço? Quais são os passos que eu preciso ter para descobrir
propósito de Deus para a minha vida. Primeiro passo, você não pode fugir disso, tá? Primeiro passo, oração e leitura da palavra de Deus. Ore, leia a Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Jeremias disse assim: clama a mim, sendo boca de Deus, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O primeiro caminho para que eu consiga entender o que Deus tem na minha vida, eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. E problema da minha geração, acha que oração é que nem aplicativo do iFood. Peço e chega. Não é. Oração é uma via de mão dupla. E pasmem vocês, tá? O mais importante na oração não é você falar. Tem gente que eu vou orar 10 horas. Fala. Não é isso. Orar é ter comunhão com Deus. Dobrar o joelho. Independente de for 5 minutos ou 5 horas. Você ter a percepção de falar com Ele, mas de ouvi-lo, a fim de que Ele te oriente. Pregador, qual que é a resposta de que Deus está me falando sim ou não? Paz. Se você orar, quero comprar um carro, uma casa, casar, namorar, qualquer coisa, sentindo paz no seu momento de momento, Deus é Deus te falando que vai dar certo, que Ele é contigo. Mas para chegar a esse nível, você precisa orar. Se não orar, você não vai ter esse nível. Então, o primeiro dos níveis é orar. Mateus capítulo 7, a partir do 7, fala sobre isso. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que bate se abre, aquele que pede recebe, o que busca encontra. É isso que a Bíblia Sagrada diz. E buscar a Deus, pregador, não tenho tempo. Mentira, a prioridade é outra. Não é que eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo, é que a nossa vida, a corrida é baseada em prioridade. Eu vou para aquilo que julgo ser mais importante, aquilo que mais me interessa. E eu não vou constranger ninguém, mas se eu perguntasse aqui, quantas séries da Netflix você viu no mês passado? Calculada em hora, tinha muito tempo de oração aí que podia ser gastado. Então é a prioridade do negócio que faz as coisas acontecer. Tem gente que quer descobrir o seu propósito, mas quer que Deus mande um fax do céu assim, ó. Aí fica muito fácil. Tem pessoas que homens de Deus, só descobriram o propósito lá quando tudo aconteceu. A gente vai ler um texto sobre José daqui a pouco. Mas depois de tudo que o José passou, quando ele está diante dos irmãos lá, sabe o que ele fala para os irmãos? Caiu a ficha dele. Vocês me venderam, mas Deus usou a maldade de vocês para me abençoar e para gerar vida para vocês hoje, protegendo vocês. Ele só foi entender o propósito de Deus lá. Mas o homem já tinha sido vendido, já tinha sido escravo, já tinha sido humilhado, já tinha sido caluniado, já tinha apanhado, preso. Pronto. Aí foi cair a ficha do propósito. Então, o primeiro passo para que você entenda o propósito de Deus na sua vida é esse. Tire um tempo para falar com Deus.
Deus. Não precisa ser muito não, mas paulatinamente, todos os dias. Você que tem pai, você conversa com seu pai todo dia? Com a mãe também? Quem tem, né? Quem não tem, resta a saudade. Mas vou tentar melhorar o contexto aqui. Você tem aquele amigo que todo dia você fala com ele, o amigo, amiga? Alguém na sua vida que todos os dias você fala? Deus tem que ser esse alguém. Nós precisamos falar com ele. Pregador, eu até tento, mas eu não tenho palavra para falar com ele. O que eu faço? Faz que nem eu. Dobra o joelho e fica quieto. Fala assim, ó, Senhor, o pregador ensinou que eu preciso orar. Eu não sei. Então eu estou aqui. Tenta ficar quieto. Porque eu tenho certeza que Deus vai te dar palavra para orar. Ó, dica valiosa. Começa orando assim, ó. Abençoa meu pai, minha mãe, meu irmão, cachorro, gato, papagaio, passarinho, vizinho, não sei quem. Quando pensar que não, você já orou 3 horas fácil. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que você é insuficiente diante de tanta dificuldade que o mundo passa. Mas a gente precisa tanto, a gente é tão insignificante diante de Deus, que quando a gente começa a colocar um tanto de coisa que a gente tem para orar, a gente fala assim, Deus, se não funciona. Então ore, tente essa intimidade com Ele, e na sua oração não só peça que Deus te dê discernimento, sensibilidade para ouvir a sua voz. Segunda coisa, para a gente caminhar para o encerramento, aceitar o propósito de Deus. Por que eu coloquei isso, aceitar o propósito de Deus? Porque nem sempre o que eu espero é o que Deus faz. Na verdade, 90%, e isso aqui eu não fiz nem plataforma não, 90% eu que estou falando. No geral, tem muita gente frustrada. E eu vou reduzir muito na igreja. Sabe por quê? Porque quer viver uma coisa, descobriu que o que Deus tem para ele é outra, e não quer aceitar o que Deus tem. Parece que dói, parece que machuca, mas entenda, a Bíblia diz que a vontade de Deus é agradável. A minha mãe, ela, não sei se chamava costurar, mas ela fazia crochê quando eu era menino. E o crochê é muito interessante, é 2 agulhas assim, essa agulhona grande, e tricô, é esse negócio aí mesmo, né? Crochê, tricô, 2 agulhas, e vai dando uns pontos. E esse ponto é legal, porque para quem não conhece, fala que não vai sair nada dali. E eu lembro que uma vez eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, o que é isso? Minha mãe falou, vou fazer uma coxa. E eu falei, acredito. É que 2 pontinhos daquele ia sair uma coxa. Na cabeça dela, que já manjava dos Paranauê, vocês dizem, já sabia o que ia sair. Mas para mim, que estava vendo de fora, está errado. Não tem como. Depois da coxa feita, a gente fala que é impressionante. Deus é semelhante à nossa mãe com a mulher de tricô. Deus é o tecelão do universo, gente. Nós não conseguimos ver lá na frente, mas Deus está dando seus sonhos. E ainda que a vida nos jogue só para um lado, que a gente diz, eu só vou para pior, como a gente já falou do José aqui, vendido pelos irmãos, levado como escravo,
preso, carcereiro, humilhado, sabotado. Parece que a vida desse homem só empurrava ele para o fundo do poço, mas Deus estava descendo. Quanto mais a terra dizia, eu estou jogando de escanteio, mais Deus falava, eu estou te aproximando do propósito. Oh meu Deus, talvez eu estou pregando para alguém aqui, que até hoje a sua vida foi luta debaixo de luta, mas Deus te trouxe aqui para entender: aceite o meu propósito e eu vou fazer coisa grande na sua vida. O propósito de Deus é melhor. Ezequiel é um exemplo disso. Ezequiel é um exemplo disso. Por que, pregador? Porque Ezequiel passou 25 anos estudando. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote. Quando ele tinha 25 anos, seria o ano da sua formatura. 25 tem uma formatura, com 30 anos tem a apresentação do tempo. Com 25 anos de idade, Ezequiel foi levado cativo. O seu sonho foi jogado por terra. Acabou. Ezequiel passa 5 anos à beira do quebrado, largado, jogado. 5 anos e Deus fala nada. Exatamente com 30 anos que seria. A Bíblia diz que o céu se abriu. Ezequiel teve visões de Deus. E a fala de Deus para Ezequiel foi: levanta-te, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Era Deus dizendo: eu não falo com quem fica se pedindo. A birra serve com a gente morrer. Birra não serve. Vou me matar. Eu não vou levantar dessa cama. Sabe que a resposta de Deus para a gente? Levanta e eu falarei contigo. Toma uma posição e eu vou falar com você. Agora, enquanto eu fico, ai, sou um coitadinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó céu. A fala de Deus é levanta. Toma uma posição e eu vou falar contigo. Deus trabalha muito na nossa ação. Deus reage à nossa ação. Quando o filho pródigo disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, o pai já estava sentado na calçada esperando ele. O propósito foi ele: vou levantar e vou. O pai fala: vem que eu já estou te esperando faz tempo. Deus aparece para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, tu sonhava em ser sacerdote, mas eu tenho outra coisa. Eu te quero profeta. Pregador, mas eu queria tanto ser isso, e Deus quer que eu seja aquilo. Por quê? Porque Deus te projetou para ser isso. Se eu não quiser, você só não vai alcançar o ápice de realização, contentamento. Tem milionários, vou falar milionários, bilionários. Eles não têm onde estocar dinheiro, mas eles não sabem o que é ter prazer. Eles não sabem o que é ter contentamento, satisfação. Por outro lado, tem garimpo. Com todo respeito à profissão, uma profissão toda qualquer. Eu só estou me referindo aqui à capacidade de recurso financeiro, que é satisfeito, tem prazer no que faz, porque foi agraciado e descobriu. Deus me chamou para fazer isso. Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida feliz? Aceite o que Deus tem para você. Pregador, ainda não sei, ore. Busque a Deus. Peça que Deus lhe revele.
que Ele tem com você. Sabendo, se for algo que você julga não ser capaz, eu não vou dar conta. Deus vai dar um fardo maior no seu. Quando a gente está dentro do propósito, eu vou encerrar aqui. A satisfação é tão gloriosa, mas tão gloriosa, que o simples se torna extraordinário. Você lembra da oração do Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na frente, produto do campo seja derrubado, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não hajam vacas, todavia me alegrarei do Senhor. Olha, que contentamento maravilhoso. É alguém que tem o seu propósito. Eu não sei se você já passou por isso, mas esses dias eu fui levar o Mateus, minha esposa e eu fomos levar o Mateus para tomar a vacina. O bebê tomou a vacina uma vez por mês. E eles ficam já tímidos. A gente foi no curso perto de casa, na UBS. Chegou lá, a gente foi super mal atendido. Eu falei para minha esposa, da próxima vez se for eu sei que eles já estão habituados a dar a vacina em bebê, mas, gente, é uma criancinha. O bebê não sabe que ele vai ser picado. Ele vai ficar chatinho, vai ficar ruimzinho. E é tão glorioso quando você pega um profissional realmente que está fazendo. Porque não é o salário. Não é porque ele precisa trabalhar. Isso é alguém que descobriu o seu propósito. Do mecanismo, ele está intrinsecamente ligado, ele é isso. Não é alguém que foi para a faculdade pensando no salário, resolveu fazer a profissão. É alguém que gosta de fazer, e ele vai ser aquilo por onde for que ele caminhar. Isso é quem descobriu o seu propósito. E o desejo do meu coração essa noite é que aqueles que já sabem do seu propósito, mas têm lutado contra, pare de remar contra a maré, se entregue na mão de Deus para viver o que Deus tem para você. E eu tenho certeza que depois de anos nós vamos nos encontrar e você vai dizer: Pastor Luan, a melhor coisa que eu fiz foi me soltar no oceano da graça. Porque Deus tem me dado paz, Deus tem me dado alegria. Eu tenho a sensação de não só existir, mas eu tenho a sensação de satisfação, de contentamento. Eu acordo de manhã e não ligo se é segunda, se é terça, se é quarta. Eu acordo dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Eu te louvo e te glorifico. Jesus foi quem disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como ladrão. Encerro com isso. Imagina se você tivesse todo dia R$86.400 que pingasse na sua conta. Todo dia, acordou de manhã, 86.400. O detalhe é, no final do dia, quando tu for dormir, zera a conta. Mas no outro dia vai ter mais 86.400. Bom ou não? Maravilhoso. E você tem que gastar todo dia 86.400. Não acumula, tá? Tem que usar, no outro dia tem mais. Isso seria muito bom. Você gastaria sim ou não? Sim ou não? Como a gente gastaria, né? Gastaria com força. A gente ia mudar o nível, né? Não era mais o Mac, né? Ia ser outro. Tem um mais que Mac aí, não sei. Outback. Ouvi alguém falar. Madeira é mais que Mac, né? Pronto. A gente come madeira.
conclusão, gente, para me encerrar. A gente não tem R$86.400, mas todo dia, Deus nos dá R$86.450. A diferença é que se fosse dinheiro a gente gastaria sabendo. Segundos. A gente gasta muito. Nada contra a Netflix, nada contra as tuas séries. Mas a nossa geração gasta mais tempo com isso do que com coisas que fortalecem o propósito de Deus para a nossa vida. Quando você não declara para alguém quando você gosta, quando você não libera um perdão, quando você tem um ressentimento, os 86.400 estão indo para baixo. E a resposta, a pergunta é: será que amanhã eu vou ter? Eu tenho hoje, acordei, Deus me deu 86.400 oportunidades, 24 horas. Eu tenho que fazê-la valer, gastar tudo. Porque se eu não acordar amanhã, não terei mais. Mais importante ainda, se eu não acordar aqui, porque eu irei acordar em algum lugar. Eu encerro dizendo: onde é que você quer acordar hoje? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir que você se fique de pé. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus.